Saudações de paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o nosso Deus poderoso possa estar penetrando na sua vida de uma maneira maravilhosa. Pastor Erasmo Santos, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério da Palavra, juntos contigo mais uma vez para esse devocional. E a nossa mensagem hoje é: temos fé suficiente? Livro de Mateus, capítulo de número 17, versículo 20, está escrito: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Queridos, eu já sempre falei aqui, muitas vezes nos sentimos inadequados em nossa jornada espiritual, questionando se realmente temos fé suficiente para enfrentar os desafios da vida. A boa notícia do Evangelho é que Deus não pede uma fé gigantesca, mas Ele pede uma fé genuína, ainda que pequena, colocada nele, que com toda certeza é gigantesco. Então o poder não está no tamanho da nossa fé, mas no tamanho do nosso Deus. E o primeiro ponto é a medida necessária: fé como grão de mostarda. Então, analisando o texto, Jesus usou a menor semente conhecida em sua época para ilustrar um princípio profundo. Não é a quantidade de fé que importa, mas sua qualidade e direção. Um grão de mostarda, embora minúsculo, contém vida e potencial de crescimento extraordinário. Da mesma forma, uma fé genuína, ainda que pequena, quando depositada no Deus vivo, tem poder transformador. O problema não é termos pouca fé, mas não colocarmos a fé que temos no Deus certo. Então a fé que move montanhas não é uma fé grande em nós mesmos, mas uma fé pequena em um Deus totalmente grande. Segundo ponto, a fonte da fé, dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Você pode ler em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 9. Então a própria fé que temos não é uma conquista nossa, mas um dom gracioso de Deus. Isto remove toda pressão de produzir fé por nossos próprios esforços. Então, se você tem fé em Cristo, mesmo que vacilante, isso já é evidência de que Deus está trabalhando em você. Então podemos pedir com confiança: Senhor, aumenta a nossa fé, assim como os discípulos, naquela passagem de Lucas 17, verso 5, pediu a Jesus. Então, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Terceiro ponto, o objeto da fé, mais importante que a fé em si. Então, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Você pode ler no livro de Marcos, capítulo 9, verso 24. Então este pai angustiado modela o que? A postura correta. Ele dirige sua fé frágil para a pessoa certa.
Então, sua oração reconhece tanto sua fé quanto sua incredulidade, mas ele as entrega a Jesus. Então, o poder não está na intensidade da nossa crença, mas na grandeza daquele em que cremos. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda no Deus onipotente é mais poderosa que uma fé gigantesca de qualquer outra pessoa. O quarto ponto, o crescimento da fé pela prática da palavra. Logo, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Então, queridos, a fé não é um sentimento estático, mas uma capacidade espiritual que cresce quando alimentada. Assim como o grão de mostarda precisa de solo fértil, água e luz para crescer, nossa fé precisa ser nutrida pela palavra de Deus. Cada encontro com as Escrituras é uma oportunidade para a nossa fé ser fortalecida. A fé que já temos se torna suficiente quando a exercitamos através da obediência e da meditação na palavra. E o quinto e último ponto, a vitória da fé que vence o mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você pode ler no livro de 1 João, capítulo 5, verso 4. Então, essa é uma fé enorme que vence o mundo, não é? Mas a nossa fé, a fé que já possuímos como filho de Deus, esta fé, quando exercitada, é vitoriosa porque nos conecta ao vencedor, que é Jesus Cristo. Então a questão não é se temos fé suficiente, mas se estamos usando a fé que já temos para nos apropriarmos da vitória que Cristo já conquistou por nós. Portanto, a fé que parece pequena em nossas mãos torna-se gigantesca quando colocada nas mãos de Deus. Amém, queridos? Você é uma pessoa que tem fé, que tem bastante fé? Não importa se você é uma pessoa que tem pouca fé ou que tenha muita fé. O mais importante é que você aplique a sua fé em um Deus poderoso que pode realizar incontáveis milagres através da fé. Amém? Então seja abençoado, querido. Vamos agora orar, apresentar essa terça-feira nas mãos do nosso Deus, para que Ele possa operar em nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Pai Celestial, eu te agradeço hoje pela fé que tu mesmo plantaste no meu coração. Confesso que muitas vezes me sinto inadequado, focado mais no tamanho da minha fé do que no tamanho do teu poder. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar que a fé do tamanho de um grão de mostarda, quando depositada em Ti,
é mais que suficiente para mover os montes que cada um de nós enfrentamos. Tira nossos olhos da nossa fé vacilante e coloca-os firmemente em Ti, o Autor e Consumador da nossa fé. Eu creio, Senhor, ajuda a nossa incredulidade. Fortalece a fé que já nos destes através do Teu Espírito Santo. Alimenta a nossa fé com a Tua palavra viva e poderosa, para que ela cresça e produza frutos em nossas vidas. Exercita-nos no uso da fé que possuímos, confiando que ela nos conecta ao Teu poder ilimitado. Que eu não me intimide com o tamanho dos meus problemas, mas me maravilhe com o tamanho do meu Deus. Declaro hoje, pela fé que Tu me destes, que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Que esta fé, por menor que pareça, seja o canal através do qual o Teu poder se manifesta em minha vida. Eu oro e me alegro e creio em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Seja você, meu irmão, uma bênção.